Posso falar? Tá liberado? Liberado. E aí, beleza? Para você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Para você que já me conhece, você deve estar estranhando aqui que eu estou num ambiente diferente, mas é que eu vim aqui nesse podcast outro dia, achei bonito pra caramba, gostei dos meninos e falei, bora fazer uma parceria aí, certo? Vamos criar aqui uma temporada de entrevistas. Eu estou fazendo uma parceria com o Ferascast, então se você ainda não é inscrito no canal do Ferascast, eu peço para você que, por favor, se inscreva, certo? E se você está assistindo pelo Ferascast, ainda não é inscrito no canal do Negão, eu peço para você que, por favor, se inscreva também. Estou aqui com o Igor, certo? O Igor será a minha Cleide, toca aqui, ó. Rapaz do céu, é a minha Cleide. Hein, mano? Olha a resposta que ele me deu. Não aguento, não. Primeiro convidado dessa temporada será o meu parceiraço aqui, Paulo Matias. Tudo bem, Negão? Certo? Beleza? O Mini Dória, já chamado de Mini Dória. O pessoal no chat já tava zoando. Tudo bem, Igor? Paulo, Beleza? Eu peço sua opinião. O Negão, primeiro prazer enorme estar aqui. Muito obrigado a todo mundo aí. O nosso querido cameraman que tá com um belíssimo tênis maravilhoso, um sneakerhead de primeira categoria. Igor, obrigado. Um beijo pra Cleide, um beijo pra todo mundo. Um prazer enorme estar aqui. Uma dúvida, assim, os atos em Brasília, em que ponto a gente perdeu a mão? Só o fato de ir pra lá já estaria errado ou o vandalismo em si? Onde era genuíno a manifestação e em que momento ela perdeu a mão? Olha, pra mim, tá? Pra mim, onde ela perde a mão é quando necessariamente há atos de violência, de depredação, de vandalismo. Se só ocupasse, mas se você só ocupasse, eu acho que já estava errado. Não, errado? Ocupar o quê? Ocupar o entrou no Congresso já errou. Não, isso aí não. Entrou no Congresso já errou. Não tem contestação. Não quebrar a fechadura ali, velho. Fica em torno. Não, a fechadura foi aberta, aí é que tá. Mas mesmo assim eu já considero aquilo errado. Eu não consigo ver aquilo com bom. Pra mim, você já levantou a bola pro cara. O ponto é o seguinte: eu acho que já tá errado desde o quartel. Tá errado o quartel. Pra mim, absolutamente equivocado o quartel. Porque ali no quartel, o que as pessoas estavam pedindo? Em frente aos quartéis. Mas ali é uma minoria também, né? Mas não interessa. É uma minoria que se transformou em 4, 5 mil pessoas e que resultou e causou... Bem mais, hein? Tudo que... Não, quando você conta domingo... Brasil, Não. Tô me referindo do dia 8 de janeiro, tá especificamente certo. Ali em Brasília. Quando conta Brasil, vai contar, sei lá, 100 mil pessoas, 50, 80. Eu não consigo precisar o tamanho da quantidade de pessoas que estavam nos quartéis. Mas o meu ponto é o seguinte: essas pessoas, de alguma forma, elas estavam pedindo uma ruptura democrática. E aí, a gente pode questionar inúmeras questões que vão ser levantadas. Mas e o Alexandre de Moraes? Mais isso e mais aquilo. Mas o meu ponto é: essas pessoas, elas queriam, de alguma forma, entregar poder a uma só. Ponto. Muitas pessoas falam assim, é o reestabelecimento da ordem. Interessa, tem vários nomes para isso. O ponto é o seguinte: queriam fazer uma ruptura democrática e entregar o poder a uma única pessoa. No caso, era Bolsonaro. Então, para mim, isso aí é ditadura, não tem outro nome e não tem como apoiar. Mas eles não pediam o Bolsonaro, eles pediam o exército em si. Não, o exército entregando a Bolsonaro a responsabilidade de reequilibrar os poderes. Tanto é que os cartazes eram ditadura com Bolsonaro no poder. Mas aí você tem um desconhecimento muito grande. Mano. Ué, mas Negão... Eu sempre eu sempre fui contra porque eu falava assim, gente, no momento em que vocês pedem isso, a primeira cabeça a ser cortada é a do Bolsonaro. Eu sempre preguei isso. Não, mas quem sempre quis isso foi o Bolsonaro, é visível isso. Quem incitou essas pessoas a chegarem onde chegou foi o Bolsonaro. Eu discordo, mano. Eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Pra mim isso já era um sentimento que a galera já tinha há muito tempo. Que o Bolsonaro deixou levar. Sempre tiro... isso pode Perfeitamente. ser. Isso eu concordo. Sim, então ele tem uma parcela ele de não culpa chegou ali. a dizer, não vai. Que é onde pra mim... Concordo. É o que eu já até falei aqui, que é o ficar quieto é pior do que incentivar. Que pra mim, Paulo, a janela era de uma semana. A janela de uma semana, que eu bato nessa teoria da janela de uma semana. Beleza. Perdeu a eleição, certo? Você tem uma semana pra onde vem aquele negócio do exército lá das urnas, que eu não lembro, o relatório. O bendito do relatório. Quando o exército libera o relatório, que aquele relatório não diz nem que sim, nem que não, praticamente não diz nada, aquele era o momento de chegar, chamar a galera e falar assim, gente, perdemos, certo? Então, vamos reavaliar. Não acho legal como foi o processo e continua
a ladainha, mas chegar e dizer assim, ó, vamos dar um passinho para trás, porque, assim, muita gente votou, mesmo no Lula. Eu conheço um monte. Sim. Entendeu? Ô, Negão, e eu não tô falando o cara Bolsa Família, tô falando o cara... Sim. Negão, você já grana. viu o Lula criticar o governo venezuelano, assim, de dizer, porra, aquilo é uma ditadura? Não. Você já viu o Lula chegando e falando o seguinte, pô, nós temos que apoiar a Venezuela, porque a Venezuela, ele demonstra claramente isso? Não. Não. O que ele faz? Ele se cala. E o que isso transmite para nós? Anuência. Eu pego essa situação e transfiro essa situação no caso do Bolsonaro. O Bolsonaro chegou e falou, que coisa absurda que vocês estão fazendo. Parem nesse exato momento. Chega, o Brasil precisa de pacificação e eu quero colaborar nisso. Ele fez isso? Não. O que ele fez? Ele se calou. Ele fez e uma aí nota ele fez uma dizendo... notinha específica. Que coisa feia. E aí eu vou te falar um negócio. Vou falar um negócio muito sério aqui e assim com toda a clareza possível. Acho uma covardia esse tipo de nota que foi feita e a condenação dessas pessoas por parte do Bolsonaro. Por quê? Porque, na realidade, é o seguinte, o Bolsonaro, para mim, ele incentivou de todas as formas, e até por muitas vezes via a omissão, porque a omissão também é um tipo de incentivo no momento em que você se cala, você, de alguma forma, está dando anuência para aquilo. E essas pessoas tinham na cabeça que elas estavam fazendo certo. E por que essas pessoas também tinham na cabeça que elas estavam fazendo certo? Pela ausência de liderança. E no momento em que você chega, essas pessoas vão lá e na cabeça delas elas estão fazendo certo. Porque na avaliação delas esse é o caminho que o Bolsonaro vai seguir. O Bolsonaro chega e fala o seguinte, porra, que absurdo, esses caras não podem usar a violência dessa forma. Pô, peraí. Essas pessoas que foram lá são apoiadoras do Bolsonaro, estiveram ao lado do Bolsonaro. E o que o Bolsonaro fez com elas? Pegou e jogou no lixo. E aí você vai... Eu já acho exagero. E aí... Não, isso eu tenho absoluta certeza. Ele pegou e jogou essas pessoas no lixo. Mesmo porque tudo que os caras queriam era colocar nele a liderança. Ô, Negão... Se eu tenho que culpar alguém, eu culpo os youtubers do Pix. Que bom. Os youtubers Tudo do bem. Pix, do Só Mais 72 Horas. Tudo bem, aqueles outros políticos incentivaram. Mas esses muitos youtubers também influenciadores condenaram. Esses youtubers também acharam um absurdo. Só que essas pessoas fizeram exatamente o que, muitos youtubers queriam, inclusive. Esse é o ponto. E aí o errado é quem? São essas pessoas? Ou são também os influenciadores que foram lá e incentivaram para que essas pessoas fizessem isso? Eu acho que essa é a lógica. Eu vejo nessa janela de uma semana o seguinte: a partir do momento que o Bolsonaro não encerrou o papo, nessa janela de uma semana, nesse momento, qualquer coisa que ele falasse, hoje ele estava preso. Então, nesse ponto, acho que ele estava... tipo de frear essas pessoas? Porque assim, eu sou um youtuber que sempre fui contrário tanto ao pessoal e para os quartéis. E isso eu tenho inúmeras lives, eu tenho inúmeros superchats que mandaram para mim de pessoas inconformadas por eu não defender, por eu não apoiar. E eu sempre falei, gente, o exército não vai fazer nada. O Bolsonaro nunca pediu golpe nenhum. Vocês estavam lá nos 2 7 de setembro, onde eu estava, e nego chegava em mim e falava assim, Negão, você acha... Olha o pensamento. Negão, você acha que é hoje? No 7 de setembro, eu ouvi isso. Não foi agora, quando perdeu a eleição. Aleatório, né? No 7 de setembro. Negão, você acha que é hoje? Eu falava assim, hoje o quê, irmão? Você acha que é hoje que o Bolsonaro vai... Sei lá, essa coisa que a esquerda prometeu, que eu sempre falo isso, falo, mano, isso, não Negão, foi o Bolsonaro que te prometeu, foi Bolsonaro... ele só não, como você mesmo disse agora, ele não refutou, vamos dizer assim. Mas isso é fazer, querido. Nessa situação, assim... Peraí, nós estamos concordo... diante de um golpe de Estado. Se você não refuta um golpe de Estado com clareza e não lidera aqueles que te apoiaram, você está fazendo o quê? Você está dando anuência para que isso continue de alguma forma. E foi o que foi feito. Não, e não isso só isso, tá claro. E não só isso, todas as vezes que ele também vinha a público falar, ele dava respostas vagas, né? Claro, ele nem mas falava nem óbvio. que sim, nem que não. Ele É que nem o Lula apoiando a Venezuela. Então, é que nem o Lula falando eu que não acho que esse
esse é o melhor exemplo. Igualzinho Porque, assim, o Lula apoiando a Venezuela. Ele não tem obrigação nem. Até tô passando um pano pro Lula aí também, nesse caso. O Lula não tem obrigação nenhuma de se posicionar contra a Venezuela. Claro que tem. Não, obrigação. Não, obrigação Se você clara, defende não. a democracia no Brasil, você vai pregar uma aproximação com a Venezuela? Não, pregar uma aproximação, eu concordo que ele não tem que fazer. Mas agora ele lá fala assim: não, eu condeno o regime político na Venezuela. Ué, eu não Ele enxergo. Mas não você só não não tá condena, como defendendo- ele diz que é democrático. Mas você Não, não está aí defendendo. ele ainda Mas diz que é peraí, democrático. nesse Concordo que caso ele tá específico errado. é o seguinte: como é que você prega a democracia no Brasil e diz que é contra uma ruptura democrática e você não chega e fala, olha, na Venezuela o que nós temos é uma ditadura? O ponto é o seguinte, gente: o que a gente vive hoje, infelizmente, no Brasil é simplesmente uma guerra de narrativas em que o otário da história é quem paga o imposto. É. Isso é Ponto. fato. Os Nesse ponto a caras gente concorda. são, Isso, os isso a caras, gente se concorda os muito. caras são usados. Então, de um lado, vai lá, cria toda uma narrativa para defender o ditador de estimação. Do outro lado, vai lá, cria uma outra narrativa para defender o ditador de estimação. Mas o que todo mundo nessa história quer? Poder às suas custas. E ponto. Que você pague o autoritarismo deles. Infelizmente, essa é a realidade que a gente vive hoje. E o que eu acho que a gente vai partir agora é para uma próxima fase. A gente já viu nas manifestações de 2016 um idealismo forte. Lembra da época do Lembro, impeachment? sim. A galera saía pras ruas para falar o quê, negão? Chega de corrupção. Eu quero ver privatização no Brasil. Eu não aguento mais essas estatais aparelhadas. Chega de corrupção, fora PT. Pô, saíram, beleza, com esse raciocínio. Aí passa um período, essas pessoas começam a transformar um discurso e começam a sair na rua e gritar: mito, Que aí perdeu a mão. mito. Nesse momento perdeu a mão. E aí o idealismo que existia no início dessas manifestações é transformado num culto messiânico tosco, retardado a uma única pessoa que simplesmente ficou fazendo uma série de cagadas e a galera passando pano com medo do PT voltar. Então, o PT voltou. Bolsonaro provavelmente vai ficar Mas inelegível e vai o ser PT preso. não votou nem por mérito do PT e muito menos por falha do Bolsonaro. Voltou. Não, pera, como Vol- não Ah, não, voltou? aí O PT volta por causa de todo um establishment que se negão. juntou. Não, o PT volta É só porque ver agora os Bolsonaro artistas foi agora, absolutamente que com 20 dias já ganharam incompetente. 1 bilhão. O PT voltou porque o Bolsonaro lá atrás falou: se eu errar, o PT volta. E tá aqui. O Bolsonaro errou demais. Profetizou. Absolutamente. Pautas toscas para o Brasil, somente pregando para convertido, pouco dialogando com aquelas pessoas que tinham um mínimo de senso crítico. Nessa eu concordo com E você. aí o que aconteceu? Se isolou politicamente e entregou o Brasil de volta ao PT. Então o que as pessoas precisam compreender agora, e eu pelo menos acho, é o seguinte: nós estamos mudando de fase agora. Já tomamos na cabeça, já aprendemos, e não é possível que essa fase que nós vamos chegar agora... Por que você acha que o povão votou no PT? Não seja uma fase de bom senso. O bom senso no Brasil precisa reinar. O que eu me refiro com bom senso? Se o Lula fizer cagada, nós temos que cobrar do cara e ir pra cima do cara. Se o Bolsonaro fizer cagada, nós temos que cobrar e ir pra cima do cara. Não dá pra passar pano mais pra político, seja lá qual for. Escolhe o político que vocês quiserem. Vamos pra cima dos caras. Chega dessa lambeção de saco, dessa passação de pano, que resultou o quê? Resultou a volta do PT. Vocês têm noção de onde é que nós chegamos hoje em dia? Nós regredimos, negão, 20, 30 anos. Eu falo que a minha geração, uma geração perdida. Eu olho para minha filhinha que tem 4 anos de idade e falo: meu Deus do céu, tomara que a próxima geração seja diferente da minha, porque a minha ferrou, eu perdi. Mas você entende que em algum momento, no período inteiro, desde o momento que o Lula sai da cadeia, que ele pode se candidatar, faltou talvez atitude nesse momento. Quem Talvez liberou essa turma- o Lula da cadeia? No STF. Com voto favorável de quem? Sim. De quem tava lá e favorou, não foi um só. É, o de Minerva Sim, mas teve um voto ali que para mim é muito simbólico. foi o decisivo. né? De Cássio Nunes Marques, que Cássio. foi o decisivo. Quem indicou Cássio Nunes Marques? O Bolsonaro. Pois é. Então. Mas indicar Paulo, a gente sabe que não tem nada. Paulo. negão, deixa eu te Não, falar. Depois um que o negócio. cara vestiu não, mas a eu acho que toga. nesse momento o Bolsonaro Negão. subestimou Depois a que o cara esquerda. vestiu a Negão. capa Ele preta. achou O que a esquerda tinha raciocínio acabado. do Bolsonaro
antes de 2022 era de que é melhor ter o Lula porque eu tenho mais chances e sou mais forte do que ele. Há um Lula desgastado, há um Lula ruim, então eu prefiro ter o Lula de candidato de oposição do que qualquer outro. E aí, obviamente... Mas da onde vocês tiraram isso? Já vi tanta gente falar isso. Pô, eu vi muita gente na época falando isso, dizendo mas que faz muito prefere sentido enfrentar o isso. Lula. Sim. O bolsonarista raiz chegava e falava: eu quero enfrentar o PT. Eu sempre achei isso de uma estupidez. Mas faz Não, sentido eu não demais, vejo, porque, não. porque eles são... Porque eu são conheço o poder de um Lula. O PT, pra mim, não tem negão, poder nenhum, mas um Lula... Você dialoga Não, com mas uma outra Lula- parcela mas a da pegada- sociedade que Um uma galera Lula, não velho. dialoga, cara. A Não, mas galera a- não tem a tua visão. Mas eu a pegada concordo é o com seguinte, você. Mano. Por que o pessoal do Bolsonaro... O Bolsonaro optou subestimou o poder Não, do Lula. total. O Bolsonaro subestimou o Lula em todos os momentos, a esquerda em si. Mas a pegada é o seguinte, o Lula fortalece o Bolsonaro, isso é fato. O Bolsonaro ele foi eleito pelo antilulismo. Ponto. Então, na hora que ele viu que realmente tinha claro. uma parte grande criticando ele falou assim, eu vou perder. Quem que pode me eleger? O antipetismo. O antipetismo vai me eleger. Eu mesmo não votaria no Bolsonaro. Eu só votei por causa do antipetismo. Fato. Fato. Eu já sempre enxerguei essa coisa assim o Lula seria o melhor. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, vocês não fazem ideia então de quem vota no Lula. E tem uma parcela. Eu falo assim, gente, tem muita gente que vai votar no Lula e vai votar no Tarcísio. Quantas vezes eu não falei isso no meu programa? Eu falei, mano, tem gente que vai votar no Lula e vai votar no Tarcísio. Votar no Lula não significa votar no PT. Teve muita gente, né? Tá ligado? É o que eu sempre falei isso daí. Eu falei, gente, votar no Lula não significa votar no PT. É difícil você achar um petista. Eu sempre falo isso. É muito difícil achar um petista. O petista raiz, o cara ele que é bate minoria. no peito e diz eu sou petista. Mas é muito fácil você encontrar um cara que vota no Lula. Isso é muito fácil. É tão fácil quanto encontrar, da galera mais velha, óbvio, aqui de São Paulo, um cara que vota no Maluf. Tá ligado? Você tem... Esse exemplo é bom. Eu tava conversando com meu pai esse final de semana e ele falou, eu votaria mesmo. No Maluf. Não, total. É porque, assim, a época dele, o Maluf é o cara que fazia, né? Então, várias memórias que ele tem ali de obras sendo feitas em São Paulo, que ele, isso aqui foi o Maluf. Então, ele é o cara que realmente... Como você vê essa... Assim, muita gente... Já ouvi isso de muitos influenciadores, falar assim, negão, mas, pô, eu falei do que aconteceu no dia 8 e tal, e apanhei muito nas redes sociais, perdi inscrito, perdi seguidor, houve... assim, pelo menos na internet, eu não sei na TV, no caso, houve uma queda assim, de alguns programas da PAN e tal. Só que eu não sei se é porque o meu discurso, tipo assim, o pessoal o pessoal sabe como eu sou. Tipo assim, eu não acompanho a maré. Às vezes eu olho que acho que a maré não tá legal, vou por outro lado e fica essa coisa entre eu e meu inscrito, que às vezes ele não concorda comigo, mas a gente dialoga e tal. Mas eu vejo que um certo nicho da PAN, por exemplo, queria uma coisa mais forte, mais pegada, certo? Você, sei lá, você acha que isso vai se estabilizar? Como você vê essa mudança, assim? Porque a gente olha alguns programas da grade, deram uma caída, outros subiram e tal. Então, alguns influenciadores saíram. Você está olhando do ponto de vista do quê? De YouTube. YouTube. Eu olho do ponto de vista de YouTube, por isso que eu tô falando. Só que existe o rádio e existe a televisão. Exato. Que são dois canhões. E nesses dois casos específicos, a gente está ainda manda firme e forte, combatendo de todas as formas aí a concorrência. Então, essa não é a realidade que existe fora do mundo, por muitas vezes, do YouTube. O YouTube ele tem um engajamento muito forte, mais bolsonarista. Isso eu acho, pelo menos. Aí vocês lidam mais com isso, mas eu acho. No caso de outros veículos de comunicação, existem pessoas fora dessa bolha. Agora, eu insisto, essas pessoas que de alguma forma depositaram uma confiança absurda no Bolsonaro devem estar muito tristes agora, devem estar se sentindo decepcionadas, devem muitas vezes estar se sentindo traída. Essas pessoas, enfim, não conseguem visualizar o próximo passo, não conseguem enxergar a 10 metros de distância o que vai acontecer. Essas pessoas estão com medo de serem perseguidas, estão com medo de continuarem no Brasil. Enfim, essas pessoas, elas só precisam compreender uma única coisa, negão, que nós estamos passando de fase agora. Vai surgir uma coisa nova, um pouco diferente, e essa coisa ela precisa ser baseada em alguns pilares. O primeiro deles é uma consistência e uma coerência forte. Não dá para a gente fazer a oposição baseado naquilo que nós tivemos no final do ano.
Se a oposição ao Lula for baseada nisso, o Lula só vai ganhar mais tempo e poder. Como a agora... oposição, ela precisa ser consistente. E para uma oposição ser minimamente consistente e coerente, ela precisa de fatos. O Lula vai fazer bobagem. É o que eu sempre falo. Ele vai fazer Ele vai. bobagem. Nós estamos há 20 dias, já tem um monte de falas desconcertadas. A economia brasileira não é uma economia fácil. A escolha dos ministros é um governo petista que disse que era um governo de frente ampla, mas não é um governo de frente ampla. É uma frente ampla, me engana, que eu gosto. Só tem petista ali. Quem decide é o petista, quem assina é o petista, quem recebe de todas as formas é alguém direcionado pelo petista. Então, vai dar merda. Espera, calma. Vai dar merda. Isso eu não estou torcendo. Pelo contrário. Exato. É o que eu sempre falo, mano. Eu torço para que isso aqui voe. Eu torço para que voe, só que eu mano. não consigo enxergar. Mas o cara não me ajuda. Uma coisa é que você torce, outra coisa é a realidade. Eu não consigo enxergar isso. O cara não ajuda. Só que aí essas pessoas que estão desiludidas, elas precisam compreender o seguinte: é preciso ter paciência nesse momento. As coisas não vão acontecer de todas as formas. E assim, você chutar pessoas, porque eu não concordo 100% com o Paulo, então eu vou lá e tô fora. Esse aí é um comunista. Esse mundo, eu falo sempre qual vai ser a sua opção. Acabou. Essa era da segregação acabou, amigo. Você vai se isolar. Vem dialogar. Se você não concorda 100% com o Paulo, eu tenho certeza que você pode concordar 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90 e discorda só 10. Não interessa. Agora é o momento da gente que discorda um pouco sentar na mesa e tentar abrir algum tipo de consenso. Pô, eu não concordo 100% com o Negão. Você acha que eu concordo 100% com você? Mas o que eu estou fazendo aqui? Estabelecendo consensos, estabelecendo pontes. É isso que eu estou fazendo aqui. Encontrar os pontos. O pessoal de esquerda faz muito isso. E aí esses caras, eles não conseguem perceber. E aí no momento em que eles chutam o Negão, quando você fala algo que não concorda, quando eles vão lá e me xingam porque eles acham que eu sou um esquerdista infiltrado, um comunista e tal... Eles não estão entendendo que eles só estão fortalecendo o discurso que está em poder no Brasil, que é o discurso progressista, o discurso de esquerda. O bolsonarismo só perdeu espaço porque ele se isolou por completo. Ele não dialogou com ninguém que pensava 70% igual. Ele queria aquele que tivesse 100% de concordância. E se tivesse alguém que tivesse uns 30%, 20% de concordância ali, sabe o que ele fazia? Ele isolava. E ele isolou, e foi tirando, e foi sobrando somente aquilo. A base de consistência dele. Mas e a sociedade como um todo? Se perdeu. Tem uma pergunta aqui no chat do Afonso Queiroz, e até puxar um gancho também para a moeda Mercosul, né? O Lula falou hoje na Argentina que a direita não deu certo em nenhum país. Pergunta pro pessoal o que eles têm a dizer. E também puxando um pouco dessa especulação da moeda do Mercosul ali... o que esperar disso, assim, e se é que dá certo? Eu acho que, a gente está muito fodido, né? A gente, quando eu me refiro a pessoas que discordam integralmente de uma política petista, que acham que essa política fez muito mal para o país como um todo e que não concordam, por muitas vezes, numa intervenção estatal dessa forma. Eu me refiro que a gente está muito fodido porque... os caras que tinham a oportunidade, de alguma forma, de fazer algo de diferente, se baseando até e se apoiando, né? Subindo no ombro dessa base, jogaram fora toda essa oportunidade. Então, qualquer tipo de exemplo que você tenha nesse sentido vai ser um exemplo muito negativo, né? Que a imagem ela vai ficar. Se você chegar para mim e falar, o Bolsonaro economicamente destruiu o país, eu não vejo assim. Mas qual a imagem que fica da tentativa de golpe? Sim. Então você suja a imagem. Se você pegar, por exemplo, um Trump nos Estados Unidos, da mesma forma, vem lá o Capitólio, a imagem da invasão ao Capitólio, aquilo mancha. Então eu acho que nós vamos partir agora para uma fase, e vai ser obrigatório isso, eu acho, se as pessoas elas quiserem efetivamente fazer algum tipo de oposição, que tenha que ser uma oposição de direita, mas uma oposição que não tenha discursos... A oposição espera fazer merda. Não, a oposição, Negão... Ou espera planejar, né? Que no caso tem que, tem que votar e tudo. Eu diria que não é a oposição espera para fazer merda. Eu diria... Não. Espera o adversário fazer merda. Não, isso toda oposição precisa, porque senão perde o sentido. Eu acho que vai ser a oposição do seguinte... eu vou fazer uma oposição que seja uma oposição baseada em fatos.
Isso. Não em discursos. Sei lá, eu vi o Bolsonaro comprar tanta briga desnecessária que não afetava a vida do cidadão comum que eu me refiro, não o cidadão... Eu passei 4 anos xingando o cercadinho. Cara, eu vi tanta coisa ali sendo... Uma energia sendo despendida. 4 anos xingando o cercadinho. Cara, uma energia sendo colocada assim, alguns assuntos que eu olhava e falava, não é possível, assim, sabe? Nós estamos perdendo esse tempo. Desde vacina até tantas outras coisas assim que para o cidadão comum, para a massa que realmente elege as pessoas, não fazia sentido algum aquilo. E isso se demonstrou no resultado eleitoral. Então eu acho que tem que ser uma oposição baseada em fatos. E quando me refiro em fatos é o seguinte, para mim tem um fato. Qual é um primeiro fato aí que eu elencaria? O Lula no Brasil defende democracia e de todas as formas fora do país está tentando uma aproximação cada vez maior política com Nicolás Maduro. Isso é um fato, isso é uma inconsistência. Mas isso é uma vai incoerência. cair justamente no bendito do discurso ideológico. Não. Isso vai cair num discurso de coerência. Se você no Brasil chega e fala que você está batalhando a favor da democracia, você não pode, de todas as formas, tentar uma aproximação com quem não é democrático. Sim. Isso é uma inconsistência. Uma outra inconsistência, Ministério do Turismo. Combateram milicianos. Disseram que aqui não pode ter miliciano. Só que quem está lá é uma miliciana. E aí? Aí chega o ministro-chefe da Casa Civil e fala que não viu nenhum grave fato. Pô, mas na época do Bolsonaro estavam em cima, dizendo que eram milicianos e tal. Então tem inconsistências. Vão surgindo. Na verdade, ela tem aproximação. Perfeito. Aproximação. Agora você tem que tomar muito cuidado com o que... Ela tem uma aproximação com alguns milicianos. Perfeito. Ela tem uma aproximação. Então eu acho assim, existem... Você acha que essa galera que foi eleita um discurso tão pesado, eles vão fazer esse tipo de oposição? Eu acho, Negão, que eles vão ser meio que obrigados a fazer esse tipo de oposição. Porque não haverá outra. Vai ser uma oposição muito pequena, muito pouco compartilhável. Quem vai, hoje em dia, compartilhar, sem ser essa base mais ultra-radical, mais centralizada no bolsonarismo, qualquer discurso de ruptura de Estado? Quem vai hoje compartilhar um discurso de que as eleições foram roubadas? Eles vão estar sozinhos. Quem vai compartilhar um discurso de que vacina mata? Quem vai? Assim, com exceção de uma base... Essa é mais uma coisa... Essa é mais uma coisa... Quem vai compartilhar esse discurso? que veio muito mais... Quem vai? Isso é o discurso que eu sempre eu pensava assim, que nem você, e falei muito isso, que é o pra quê? Que tinha certas pautas, a gente dava... A Cleide dava notícia, o meu comentário era... Pra quê? Vai chegar onde, né? Eu sou um cara... Você é um cara que convive com pessoas, Negão, que são pessoas fora da bolha, que você dialoga... Comuns, que são pessoas comuns. Eu que sou um cara comum, que sou uma pessoa comum, eu falei muito a seguinte frase assim, não, porque o discurso da vacina, que foi muito falado. Não, porque a vacina... Se fosse, gente, deixa eu falar uma parada pra vocês, tá ligado? Quando a vacina sair... Eu sou um dos primeiros a estar na fila. E eu não só vou estar na fila, como eu vou pedir pra você ir, como eu vou fazer story, tá ligado? E eu sou um cara que usa o SUS de verdade. Eu não sou o cara que fala viva o SUS e no outro dia ele tá no Einstein. Privado. Tá ligado? Ele tá no Einstein. Qualquer coisa, ele tem uma dor de cabeça, ele tá no Einstein. Então eu uso... A minha raiva da galera do Viva o SUS era essa. Tá ligado? SUS pra vocês, né? Isso. E a minha raiva de ficar assim... Gente, ô Negão, por que vocês estão falando mal? Esse aqui é um país onde não tem esse tipo de discussão. Sim. Porque se tivesse, ele não poderia comprar. Negão, a minha briga era essa em cima disso. O Bolsonaro ganhou sendo contra a vacina. Me fala, o que ele ganhou tendo aquele discurso todo, aquelas falas de vacina da AIDS? Não, e o problema dele ir contra a vacina ia justamente contra o que ele estava falando para os estados fazerem, que era liberar o comércio. Cara, se ele queria realmente que liberasse o comércio... Não, mas essa não é nem a questão. A questão é... Só pegando o gancho, né? Tá ligado? A questão é que ele não foi contra. Ele deixou em aberto. Entendeu? O deixar em aberto é tipo o que o Tarcísio faz igual
Negão. Igual. O Tarcísio faz igual. O Tarcísio deixa em aberto, só que o Tarcísio tem a manha de te falar O Bolsonaro, pra deixar em nos aberto. 15 primeiros dias da história toda da pandemia, era contra a vacina. Aí depois ele muda, altera o discurso, falando, não, eu apoio quem quiser se vacina, quem não quiser não se vacina. Mas há uma Mas eu já mudança. peguei. Eu não vi esse ponto onde que ele fala que eu sou contra. Que a vacina sou contra chinesa, você que a fazer. vacina chinesa não ia ser comprada, porque era da China. Negão, é indefensável, cara. Nesse aspecto, Não tô acho que defendendo. Eu acho também que foi um discurso E nada perdeu a ver. a eleição por porque causa disso. comprou, todo mundo tomou, entendeu? Comprou, todo mundo Pra tomou no final da história ficou todo na mundo mão do tomar. bendito influenciador que ficou com essa caçarola em cima, tá ligado? Não, eu acho que, até perdeu... a insistência no bendito do medicamento. Da que cloroquina, eu né? tomei, eu tive Covid. Eu tomei tudo aquilo que todo mundo encheu o saco, o meu médico recomendou. A lista completa. Inclusive, ainda perguntou pra mim, tu já tomou a vacina? Eu falei, já. Já tomou a segunda dose? Eu falei, já. Então demorou. O meu médico me perguntou. Tá ligado? Meu médico perguntou se já tinha tomado. Ele perguntou se eu já tinha tomado. Na época só tinha a segunda. Tá ligado? E eu falei, tomei as duas. Ele falou, beleza. Pra garantir é o seguinte, ó. Você vai pegar isso aqui, a fulana, a beltrana e a ciclana. E você tomou. Que eu sempre falei assim, gente do céu, para de falar desse negócio porque você tá ferrando com os médicos. Porque os médicos vão passar. E chegou um ponto que você precisava de receita, chegou um ponto que você... Eles começaram a controlar, né? Porque Você a entendeu? galera ficou maluca, É a tá briga que não precisava. Que é o pra quê. Muitos comentários novo, pra meus quê, né? começaram com... Mas Pra quê? voltando um pouco na questão da moeda do Mercosul, né? Assim, eu particularmente não consigo enxergar vantagem nenhuma pro Brasil nisso. Qual que é o sentido? Eu acho que é uma tentativa de desvio de foco, né? É bomba de fumar. Dessa vez parece que é verdade. Não, Até outro dia lá com o Haddad ainda era meio... Não. O ponto é o seguinte, é uma moeda virtual, né? É uma moeda virtual. Onde é que você tem uma moeda única que funciona? Você tem uma moeda única que funciona na Europa, através do euro. Do euro. Quais são as diferenças do euro para isso que o Lula estava pretendendo? Em primeiro lugar, você tem limites de déficit e de dívida pública dos países que integram essa zona e esse grupo. Em segundo lugar, quem faz a gestão monetária da moeda é um banco superior. Ou seja, não são os dois países ali. Tem uma instituição superior aos dois países que controla a gestão monetária. Porque, obviamente, uma gestão monetária conjunta, você teria uma dificuldade de interesses de um, puxando de um lado do outro. Tem que ter um árbitro da história. E não tem nesse caso aqui. Então, aqui, na realidade, é somente uma moeda virtual, tipo uma espécie de Bitcoin, uma coisa bem, uma criptomoeda, uma coisa bem virtual que estão tentando. Eu não vejo com maus olhos isso, tá? Não vejo, mesmo porque, enfim, é uma tentativa de união com a Argentina que eu acho que é positivo. A Argentina, ela precisa estar próxima do Brasil mesmo. São os dois maiores países, as duas maiores nações. Não é mais lucro deixar a Argentina quebrar e a gente meio que eu não consigo ficar garanhão em cima dela? Eu acho que poderia. Então, eu acho que tem duas visões aí. Tem duas visões aí nessa história, mas eu não vejo isso como uma coisa, meu Deus do céu. Eu acho que o principal problema é o desvio de foco. Isso não é prioritário. Você acha que é bomba de fumaça mesmo? Não, eu acho que pode ser verdade, mas eu acho que é uma tentativa de desvio daquilo que é prioritário. Existem outros problemas muito mais importantes do que esse antes. Às vezes, para mim, parece que o Lula vai jogando essas coisas para ver a temperatura da água. Eu acho. E também para fazer algum tipo de desvio midiático para problemas que vão surgir. Veja, o caso, por exemplo, do dia 8 de janeiro. O Lula vai repetir o 8 de janeiro até o dia 31 de dezembro de 2026. Vai mesmo. Qualquer coisa que fizer e a imagem dele descer na rampa vai dar para ele vai falar, o Prêmio Nobel da Paz. Dia 8 de janeiro tentaram invadir. Não, dia 8 de janeiro tentaram invadir. Eu tô contra esses caras. Ele vai ficar insistindo. Cuidado que eles vão voltar. O tempo inteiro nessa história. Ele vai ser o cuidado senão o Bolsonaro volta? Ele é o cuidado senão vão invadir. O Bolsonaro fez isso o tempo inteiro. Esse é o vai governo. Ser o cuidado senão então, o Bolsonaro mas volta. aí, negão, é um governo diferente do que foi o Lula 1 e o Lula 2. Eu falei isso no podcast do Vilela, falei no Morning também, que para mim esse não é o Lula 3, esse é o Lula 4.
O Lula 3 terminou no dia 8 de janeiro. Ele teve uma semana de vida útil. Que é o quê? O terceiro governo do Lula, que chegou ganhando do Bolsonaro. O Bolsonaro, aquele cara mais truculento, tal, não sei o que, ele foi lá, ganhou, superando todas as dificuldades, aquele papo todo do PT e tal. No dia 8 de janeiro, começa um novo governo Lula, o quarto governo. Não é o terceiro governo. É um novo governo que começou dia 8 de janeiro. Agora com mais abertura, eu também vejo assim. Um governo legitimado. Um governo que tem lá a chave da democracia na mão. Um governo que está como uma barreira protegendo e tem uma imagem forte lá o fora. Brasil desses caras e com uma imagem forte absolutamente fortificada. Então o trabalho de oposição agora vai ser um trabalho muito mais difícil do que era no dia 1º de janeiro. Mas muito mais difícil. Porque agora... Por isso que eu volto e insisto na minha tese, que eu reforço aqui. Vocês vão achar que eu sou um puta de um chato, mas foda-se, também não tô cagando. Para se fazer oposição ao PT, é preciso superar o bolsonarismo. E se isso não for superado, o PT vai voltar com a história o tempo inteiro. Mas não... Chegamos ao final. Da hora, hein, Paulão? Muito bom, sensacional. Obrigado. Cara, é assim, eu vou colocar meu comentário aqui no final. Bota meu nome na lista do próximo Talk Churras. Cara, eu vou deixar meu comentário final assim. Foi um prazer estar aqui com vocês dois. Querido. Eu sigo vocês há muito tempo. Admiro muito vocês dois. Então, assim, pra mim foi uma aula hoje. Eu também me admiro muito. Eu concordo muito com vocês. Eu não sou da área de comunicação, assim. Eu sou um cara que tô ingressando ali, tô engatinhando. E, assim, engenheiro, mano. Foi uma aula com vocês aqui hoje. Foi sensacional. Assim, demais, de verdade. Foi um prazerzaço dividir. Foi um aprendizado. Não, Igor, então, prazer enorme aí. Tô te conhecendo hoje, já conheço o Negão. Vim aqui pelo convite desse cara que eu admiro pra caramba. Um cara super sério, que saiu da onde saiu, conquistou tudo que ele conquistou. Vai conquistar muito mais. Então eu vim aqui pela admiração que eu tenho pelo Negão. Minha meta é comprar pão, é fazer de você meu empregado. Caraca. Perfeito. Querido, pagando bem que mal tem. Eu tenho R$2 pra contribuir aí, se você quiser. Vai virar sócio. Gente, muito obrigado aí, ó, todo mundo que assistiu aí o nosso primeiro episódio, essa parceria aqui com o Ferascast. Se você aí tá me assistindo aí pelo canal Alessandro Santana Oficial, mais conhecido como Canal do Negão, se inscreve no canal dos meninos também aí, que ajuda muito. Você que tá no Feras, se inscreve no meu também. Paulo, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado certo? você, Negão. Portas abertas, nem preciso falar. Muito obrigado pelo convite. Tamo aí. Ó, na próxima segunda-feira, a doutora Jamile... Olha, eu ia falar, quase que eu falo o nome dela errado. Jamile Venceslau é a doutora dos Red Pills. Você que é homem aí, ó, e tá precisando de uma doutora aí, certo? A doutora advogada aí, que não vai deixar a mulher levar o seu PlayStation e seu Nike, entendeu? Que é só o que você tem também. Semana que vem aí nós vamos fazer um monte de perguntas polêmicas aqui pra ela, certo? Que é a doutora dos Red Pills, a advogada dos Red Pills. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. É nóis. Valeu!